Tudo bem, pessoal? Como é que é? Os ciganos vão ser processados por André Ventura e tem mais. O jogo virou. A partir de agora, André Ventura já está entrando com um processo judicial contra os ciganos. Queria começar por referir, embora tenhamos algum tempo ainda para poder mais tarde olhar para isto, Chega aguarda pelos resultados dos votos dos círculos da imigração para a definição final da liderança da oposição e da segunda força mais representada em Portugal. Repito aquilo que já disse esta manhã e que disse ontem: todas as indicações que temos até agora são no sentido de uma vitória do Chega nos círculos da imigração. Repito, uma vitória do Chega nos círculos da imigração, porém com a necessidade ainda de fazer a contagem que é necessário fazer e que será acompanhada pelo Chega ao minuto no próximo dia 28, para que o resultado fique claro da transformação final do sistema político a que nos referimos na noite eleitoral. Queria, porém, referir-me hoje ao conhecimento que tivemos de que teria sido aberto um inquérito por parte do Ministério Público em relação a declarações que tive a oportunidade de fazer na campanha eleitoral e também fora da campanha eleitoral em relação à comunidade cigana portuguesa. Acho que era importante que ficasse claro isto. Não foi, tanto quanto sei até agora, o Ministério Público, por sua iniciativa, ou da Polícia Judiciária, ou de qualquer órgão de polícia criminal, decidiram levar a cabo a abertura deste inquérito por sua própria iniciativa ou por considerarem existirem indícios de crime de incitamento ao ódio em declarações que tenha feito, mas sim pela queixa e participação de 10 associações representativas da comunidade cigana portuguesa nas várias instituições da Justiça. Chega, e eu próprio, visado nestas queixas, confia e confiamos na Justiça portuguesa. Sabemos e entendemos que é necessário cumprir procedimentos e cumprir a lei quando são feitas queixas e participações com factos que são apresentados. Não queremos nem nunca quisemos estar acima da lei e por isso sujeitamos-nos ao mesmo escrutínio e à mesma lei que todos os portugueses têm que estar sujeitos. Porém, é impossível não denotar que as mesmas associações que fizeram queixa e participação contra o discurso que proferi em relação à comunidade cigana ficaram caladas e em silêncio quando a violência tomava conta da nossa campanha eleitoral, quando éramos ameaçados de norte a sul do país por membros dessa mesma comunidade cigana que nos cuspiam, que nos atacavam, que atacavam os veículos do Chega e que nos atacaram nomeadamente com morteiros e material pirotécnico que passou a centímetros de mim próprio. Uma distância menos calculada e teríamos tido uma tragédia ainda maior do que aquela que tivemos. Tudo isto foi levado a cabo pela comunidade cigana em vários pontos do país, tudo isto foi levado a cabo por ciganos, e é assim que tem que ser dito, que se juntaram e se organizaram para perseguir um candidato, para perseguir uma comitiva e para continuar a incitar à violência durante a campanha eleitoral. Destas mesmas associações que fizeram queixa contra mim, não ouvi uma palavra de condenação desta violência, de condenação deste acitamento e de condenação desta perseguição. Vivemos num país que tem dado proteção constante a esta comunidade, como mostra bem este exemplo que acabei de referir. Quando houve manifestações e outras, e bem, o Chega sempre teve a preocupação de cumprir a lei, de procurar que as manifestações fossem legais, avisadas, organizadas. Pois os ciganos conseguiram manifestar-se em muitos pontos do país sem autorização prévia, juntando-se em grupos, ameaçando e atacando, sem que nenhuma consequência lhes fosse atribuída. Temos de acabar com este sentimento em Portugal de que há sempre uns coitadinhos que precisam da nossa proteção, de que há sempre uns coitadinhos que podem fazer o que querem, de que têm direito a tudo, que podem atacar, ofender, humilhar, ter subsídios, beneficiar dos equipamentos do Estado e mesmo assim atacar políticos, perseguir políticos ou comitivas. É uma proteção que não se compreende, é um Estado de Direito que não se compreende. Durante esta campanha eleitoral, o Chega e eu próprio tivemos também, por parte desta comunidade,
o maior nível de ameaça da nossa história. Ameaças personalizadas, direcionadas, vocacionadas com o objetivo de me eliminar fisicamente ou à minha família. Foram feitas em plataformas digitais, em plataformas online, às vezes em grupos públicos e outras vezes por comunicações privadas. Por isso o Chega decidiu que desta vez chega de proteção. E vamos entregar também à Justiça, no mesmo momento em que este inquérito for levado a cabo e em que eu seja chamado, a par das várias ameaças que recebemos e também de alguns deles de elementos relevantes da comunidade cigana que optaram por estar calados durante episódios de violência, para que a Justiça e o Ministério Público possam, de uma vez por todas, dizer a esta comunidade que não vive em nenhum regime de exceção em Portugal e que tem que cumprir as mesmas regras que todos os outros, que não pode ameaçar, que não pode condicionar, que não pode atacar sem que nada aconteça, que não pode impunemente atacar estruturas ou infraestruturas, veículos, pessoas, famílias, sem que nada aconteça. Que o hábito de que todos deles tenham medo está a chegar ao fim e de que nós, como país, temos que ter a coragem de o fazer e de o dizer. Aceito por isso com naturalidade um inquérito que derivou da queixa e da participação destas associações. Como disse, já tive no passado outros e responderei logo que seja solicitado e cuja presença seja solicitada em qualquer instância judicial ou judiciária para prestar esclarecimentos sobre aquilo que disse. Mas não posso deixar de dizer ao Estado, e agora reforçado como segunda força política nacional, que esta proteção constante à comunidade cigana tem que acabar no nosso país. Que este regime de proteção, do poderem fazer tudo, do salvo-conduto, da via verde, tem de acabar no nosso país. E antes que aconteça qualquer tragédia, tem que acabar para que se compreenda que a lei tem que ser para todos e que uma comunidade que está há 500 anos no nosso país não tem razão nenhuma para não cumprir as regras, para não se sentir culturalmente enraizada e culturalmente integrada no mesmo país, que diz que é perseguido e que é condicionado. Não é a comunidade cigana que é perseguida, nem incitada, é a comunidade cigana que persegue e é a comunidade cigana que ameaça. E a Justiça terá que fazer aqui também o seu caminho. Por isso, com toda a independência e com toda a liberdade, a Justiça seguirá o caminho que tiver que seguir após a abertura deste inquérito. Mas não podemos deixar de dizer que é tempo do Estado português, também fazer o seu papel de acabar com este regime de quase excepcionalidade à comunidade cigana portuguesa. Não queria também, no dia de hoje, deixar de dar nota daquilo que também tive a oportunidade de transmitir a Sua Excelência ao Presidente da República durante a audição que tivemos e que se repetirá na próxima semana. A direita tem agora, evidentemente, uma maioria única na história de Portugal. É preciso compreender isto. A revisão constitucional, por si só, não é a prioridade dos cidadãos que em nós votaram. A revisão constitucional não é a prioridade de quem tem salários baixos, de quem tem pensões baixas, de quem vive em ambientes de insegurança ou de quem sente que o país que se desenvolveu nos últimos anos não foi um país para si. Porém, esta é uma oportunidade única que não devemos deixar passar. E por isso o Chega vai propor, antes mesmo do processo de revisão constitucional começar, a existência de uma plataforma de entendimento constitucional entre o Chega, a Aliança Democrática e a Iniciativa Liberal, para que possamos, sem o Partido Socialista, sem os partidos que minaram a Constituição nos últimos anos, levar a cabo uma revisão da Constituição que permita assentar nos seguintes eixos fundamentais. Uma revisão das penas aplicadas aos crimes em Portugal e a limitação dos seus recursos. É tempo de Portugal se juntar à ampla maioria de países na Europa, 35 na Europa, que têm prisão perpétua para crimes hediondos, para crimes violentos, para terrorismo e para crimes sexuais violentos. É hora de deixarmos de ser os mansos da Europa e passarmos a ser os países ativos, com justiça na Europa. É hora de acabarmos com recursos intermináveis, que a Constituição permite, mas que não devia permitir. A ideia de que podemos ter recurso atrás de recurso sem nunca ninguém ser julgado. É mau para magistrados, é mau para polícias, mas, sobretudo, é mau para arguidos também e para Portugal.
É tempo de ter a coragem de fazer o que outro líder do PSD também disse no seu tempo. Reduzir o número de deputados na Assembleia da República. Agora o Chega está à vontade. É a segunda, será provavelmente, a segunda maior bancada do Parlamento. E continua a defender o que defendeu quando tinha um deputado só. Não precisamos de 230 deputados. É tempo dos partidos terem coragem e enfrentar o seu aparelho partidário. De todos, onde inclui o Chega, nesta coragem. O PS nunca o quis fazer, porque sempre quis responder ao seu aparelho e aos seus lugares. Pois o Chega e a AD têm uma oportunidade histórica de fazer isto. De colocar Portugal ao nível de parlamentos como o dos Países Baixos, por exemplo, que até têm uma população superior à portuguesa. E têm menos deputados do que nós. Se não o fizermos agora, só nós nos podemos lamentar. E não o conseguiremos fazer no futuro. Porque mal o Partido Socialista possa, novamente, impedirá qualquer revisão que implique a redução do número de deputados. O enriquecimento ilícito. Tivemos várias decisões do Tribunal Constitucional a deixar claro que as alterações à lei em matéria de enriquecimento ilícito esbarravam na Constituição. Então é tempo de mudar a Constituição. De que quem chega a Lisboa sem nada não pode sair de Lisboa milionário depois de exercer funções públicas. E isso tem que ser também capacidade de alterar a Constituição. Na transparência. Temos hoje uma série de dispêndio de dinheiro público que não sabemos para onde vai. O Governo não está obrigado a demonstrar e a apresentar como o dinheiro que distribui por fundações, organismos, associações, alguns ditos de combate às discriminações e outras, mas para onde vão milhões do nosso erário público e que não sabemos como são usados. É tempo da Constituição exigir transparência ao dinheiro público e de sabermos cada cêntimo que é gasto pelo Estado e que é atribuído pelo Governo a estas fundações, associações, observatórios e outros. Não podemos queixar-nos de ser um país onde não há dinheiro, mas depois temos um dispêndio todos os meses brutal de milhões de euros, de centenas de milhões de euros, que não sabemos para onde vão. E sim, sabendo que não é uma prioridade dos cidadãos, esta é a oportunidade de fazermos aquilo que há muito devia ter sido feito em Portugal e que outros parlamentos não conseguiram fazer. Garantir a neutralidade ideológica da Constituição. Não podemos ter uma Constituição a caminhar para o socialismo, nem para o liberalismo, nem para nenhuma forma de conservadorismo. A Constituição é a Constituição. Não caminha para lado nenhum. Caminha para onde o povo português quiser caminhar. É este grito de liberdade, é este grito de neutralidade que é preciso imprimir à Constituição. Da educação, em que o Estado ainda se assume como o grande arauto da educação nas escolas, até à ideologização do regime. Temos uma Constituição marcada por anos e anos de comunismo e depois de socialismo, pós-revolucionários, que é tempo e hora de finalmente conseguir mudar. Não se trata de uma mudança de regime. Não se trata de uma mudança do regime em que vivemos por via da revisão constitucional. Trata-se de criar uma Constituição para todos e onde todos se sintam em casa e onde todos se sintam representados e enquadrados. Num país em que, segundo tudo indica, o Chega é a segunda força mais votada, não podemos ter uma Constituição a dizer que caminhamos para o socialismo, ou a falar de latifúndios ou de minifúndios, ou a falar de reformas económicas ou de reformas agrícolas. Não podemos. É injusto e não representa os seus cidadãos. Uma Constituição deve ser para os seus cidadãos. Temos, por isso, que ter a coragem de fazer o que outros países fizeram. Não de pôr a Constituição de acordo com os que agora ganharam, mas de pôr a Constituição de acordo com a grande maioria do povo português que quer viver num país democrático, que quer viver num país livre e onde as escolhas são possíveis pelo voto pacífico dos portugueses. Não pode ser, por isso, uma Constituição em que as escolas se substituem às famílias. Não pode ser uma Constituição em que se caminha para qualquer tipo de socialismo, ou em que os impostos são necessariamente progressivos, penalizando quem trabalha mais para distribuir sempre pelos que não querem fazer nada. A vida é sempre um pouco irónica. E a história de Portugal também é marcada pelas suas próprias ironias. Aquela que se esperava ser o possível retorno da esquerda acabou por ser o seu maior desastre. Mas nos desastres há que saber ser e ter a humildade necessária para reconhecer as vitórias e para saber o que os portugueses querem.
Estou certo que os portugueses não querem o líder do Chega, nem o da AD, a perder tempo a festejar ou a celebrar. Querem trabalho. Pessoal, nada mais justo, né? O que André Ventura passou nessa campanha eleitoral, com ameaças de morte, com muitas outras coisas que aconteceram, até mesmo da família, até o gato, o pobre do gato dele foi ameaçado. Tudo isso vai ser revertido agora, até porque os ciganos não estão entendendo ainda que o Chega praticamente está no poder. E agora os benefícios vão ser cortados ao máximo, né? Então, com isso, com tudo isso que está acontecendo, muitos ciganos já estão começando a repensar. E como que a gente vai fazer? Será que a gente vai trabalhar? Será que a gente vai ter que fazer o dia a dia normal? Pessoal, cá para nós. Se eu que sou brasileiro, tenho que trabalhar, acordar cedo, igual eu estou fazendo aqui agora para vocês, e além dos meus 2 trabalhos que eu tenho, por que os ciganos não vão acordar e vão trabalhar? Se eu ataco alguém, eu vou preso. Por que os ciganos também não podem ser presos? Eu acho que está na hora a gente parar de ficar passando mãozinha na cabeça das pessoas e entender que regras foram feitas para serem seguidas. Quem quer seguir, siga. Quem não quer seguir, que pague as consequências. Eu concordo plenamente com isso. Isso vale para todos, entendeu? Não é só para um, para outro, para indiano, ou para cigano, para brasileiro. Não, é para todos. Todos nós temos que viver em harmonia e viver de uma forma complexa, uma forma grande. Uma forma onde a gente tem que respeitar a família, respeitar pessoas. Se não for assim, as pessoas têm que viver como animais, em gaiolas, ou no meio do mato, né? Então, eu concordo plenamente com tudo isso que está acontecendo. E agora, cada uma dessas pessoas que ali cuspiram nele, falaram mal, ameaçaram o gato, todas essas pessoas vão começar a iniciar um processo aonde vão chegar uma cartinha para elas, né? Uma bendita cartinha, e essa cartinha vai complicar a vida de muita gente. Então é isso, pessoal. Passei para deixar essa mensagem rapidamente. Gostaria de deixar que vocês deixem aquele like. Vamos bater 400 likes nesse vídeo para a gente seguir. E vamos juntos aí, tá bom? Um abraço, até a próxima.